Então, vamos lá continuar aqui nossa apresentação, resolução de exercício. Nós ficamos na questão 33, né? E vamos seguir em frente. Aqui na questão 34, tem a seguinte indagação: se é garantido a todo servidor público o direito à livre associação sindical e ao exercício irrestrito do direito de greve. Aí nós temos dois erros, né? Primeiramente, não é garantido a todo servidor público. Por exemplo, policiais, o Supremo Tribunal Federal, ele não assegura o direito de greve, tá? E militar, até o termo correto não é nem servidor público, mas é um agente público. Enfim, é uma discussão doutrinária, se quiser colocar como servidor público, alguns doutrinadores colocam também, não é assegurado nem o direito de se associar, nem o direito de greve, tá? Outra coisa, aí coloca, a questão coloca que é garantido ao servidor público, então, se fosse cortar a expressão todo, é garantido ao servidor público o direito à livre associação sindical e ao exercício irrestrito do direito de greve. O direito de greve ele não é irrestrito, ele tem limites, tá bom? Então, por exemplo, se a própria Constituição coloca que a lei vai impor a oportunidade em que isso vai ser exercido e em razão, por exemplo, do princípio da continuidade dos serviços públicos, alguns destes serviços não vão poder ser totalmente suspensos. Então, já pensou um direito irrestrito de greve aos profissionais de saúde e eles param de trabalhar da noite para o dia? E as pessoas que estão internadas e as pessoas que precisam com urgência de um tratamento? Então, logicamente, que esse direito ele não é irrestrito, tá? Outra coisa é que também não se permite um direito de greve sem fundamento. Tem que ter ou pelo menos uma ilegalidade cometida pelo poder público, por exemplo, ele não está, no caso, vamos falar de saúde pública, uma pandemia, os profissionais de saúde por lei têm direito a EPI, equipamento de proteção individual, e o governo não está entregando o EPI. Então eles resolvem fazer uma greve para, tão somente, não é discussão salarial, é uma discussão de saúde, direito à vida, etc. Então, tem que ter ou ilegalidade praticada pelo Estado, existe também a greve no particular, ou há uma discussão também no Poder Judiciário, e há projetos de lei sobre isso, sobre a greve política, né? Uma paralisação contra uma medida governamental que está sendo votada, ela não é nem ilegal, mas ela pode ser aprovada, como, por exemplo, uma greve contra uma reforma de previdência, uma nova reforma de previdência. Então, é uma greve política, que a ilegalidade ela ainda não existe em razão de um projeto de lei de emenda constitucional e, enfim, uma categoria ou várias resolvem paralisar suas atividades. É uma greve política. Bom, é falso o item. 35. A exigência de exame psicotécnico para habilitação de candidato a um cargo público somente pode ser levada a efeito caso haja lei que assim determine. Está correto o item, somente a lei é que pode exigir o exame psicotécnico. Lembro que antigamente algumas categorias profissionais não estavam expressas na lei. Que lei, professor? Geralmente é a lei que cria o cargo público. É o caso da lei que cria o cargo de policial rodoviário federal. Certamente a lei que fala ação, requisitos do cargo, etc., ela vai colocar um dispositivo que diz que ele vai ter que ser, enfim, prevista aqui a lei que está criando aqui o cargo, que o candidato tem que se subordinar, né, ou ser aprovado no exame psicotécnico, tá bom? Mas um edital não pode colocar o psicotécnico se não tem nenhuma lei fundamentando essa exigência, tá? Então, digamos que tem concurso para professor e uma lei vem lá exigir o exame psicotécnico. Na verdade, a lei que criou o cargo de professor não faz tal exigência, ok? 36. O concurso público tem validade de 3 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Na verdade, o prazo de validade dos concursos é de 2 anos e pode ser prorrogado também uma única vez por igual período, tá? Então, o edital pode colocar que o prazo vai ser de 1 ano e aí, se for prorrogado
no caso por mais um ano, etc. Geralmente se coloca 2 anos, tá? 37. O servidor público estável já passou do estágio Professor, eu tenho uma probatório, dúvida. pois não? É sobre isso de concurso, aqui no interior onde eu moro, é, os professores concursados sempre ainda continuam com esse título, mesmo tendo passado já vários anos. Tem algo assim que explique? Não, não sei que a tecnia é essa que é repassada, né? Pode ser, o que acontece muito em municípios de interior é que eles fazem uma espécie de seleção, não é concurso público, né? Porque a Constituição coloca que, em razão de certo não há interesse público, pode ser feita uma contratação temporária. E muitos professores de interior são professores temporários, mas na verdade eles são temporários e estão lá há 10 anos, 15 anos, sempre é feito um novo concurso para temporário, o que não deve acontecer, não pode, tá? Porque uma das exigências é que o temporário não está precisando de servidor estável. E nesse caso, né, fica muito patente, muito claro que está sim sendo preciso a contratação de pessoas estáveis, né? Mas assim, em razão do limite de gastos com pessoal que a Lei de Responsabilidade Fiscal coloca, fica, enfim, complicado a gente fica complicado o prefeito contratar professor porque ele vai chegar no limite de gasto pessoal. Aí fica essa confusão. Aí Tribunal de Contas aponta multa, o gestor diz que a culpa não é dele, porque é um problema histórico no município, etc. Tá bom? Então, assim, enquanto o município não tiver uma boa arrecadação própria, esses problemas com contratação de pessoal, sobretudo professores, vão ficar pendentes. Tá certo, entendi. Obrigado. Nada. 37, o servidor público estável, ou seja, aquele que já passou no estágio probatório, só vai perder o cargo em razão de decisão judicial? Não, ele pode perder o cargo em razão de um processo administrativo disciplinar, com direito ao contraditório, ampla defesa, tá bom? Então, se o professor Felipe Braga comete uma lesão em sala de aula contra o Rafael, contra o Arthur, etc., ele, enfim, se não for provada a legítima defesa, etc., o professor, de uma hora para outra, deu um soco no aluno. Coisa absurda, né? Então ele vai perder o cargo. Um processo disciplinar, assim, é meio que sem justificativa, a não ser que ele prove que tomou um medicamento, estava em surto psicótico, uma coisa assim muito excepcional, né? Que ele estava fora de si, enfim. A primeira coisa que a gente faz quando acontece um absurdo desse, pessoal, é tentar acolher. Se um aluno comete ou um professor uma loucura dessas, né? A gente tem que procurar entender o que está acontecendo antes de querer criminalizar. O aluno, enfim, deve ter tido um problema em casa, pode ter tomado a medicação, pode, enfim, ter usado uma substância entorpecente e essa é a primeira medida, logicamente, é conter, né? Chamar a autoridade policial, tem que ser feito o procedimento, mas do ponto de vista administrativo é acolher para saber o que está acontecendo, e não aquele caráter punitivista, colocar o aluno para fora, colocar o servidor para fora, porque isso só vai prejudicar a questão, tá? Mas, enfim, o servidor público pode sim perder o cargo em razão de um processo administrativo disciplinar, ok? Ou então, se ele também não for aprovado no estágio probatório, o professor Felipe Braga sempre digamos que foi recém-impossado, passou 3 anos, as avaliações dos alunos provam que ele sempre falta aula, ele não lança as notas, ele não. Enfim, tudo aquilo, o chefe de departamento solicita a ele auxílio, ele nunca está presente, então não passou no estágio probatório, ele, enfim, vai ser desligado do serviço público, ok? 38. Então, 37 tá falso porque ele não vai perder apenas em razão de decisão judicial. Existem outras hipóteses. 38. As indenizações concedidas ao servidor integram o conceito de remuneração. Falso,
Porque indenização, pessoal, por exemplo, o professor Felipe Braga, ele vai para um congresso no exterior, ou ele foi removido de Fortaleza para Iguatu, foi criado um curso de direito em Iguatu e foi determinado que o professor fosse para o município de Iguatu, no interior do estado do Ceará, tá bom? Na verdade, ele vai receber um auxílio de deslocamento, indenização, mas isso não integra o conceito de remuneração. Como assim, professor? Que a remuneração, para fins de aposentadoria, é meio que um valor, um valor monetário, né? E algumas quantias que são pagas junto com a remuneração, elas entram para fins da sua aposentadoria. Então, por exemplo, a minha gratificação de titulação, ela entra, entre outras. Mas essas indenizações, o professor Felipe Braga foi indenizado por ir a um congresso. O professor Felipe Braga foi indenizado de uma passagem, né? Enfim, essas indenizações não vão entrar no bolo, né? Para fim de calcular a minha aposentadoria. Porque senão vai aumentar o valor da minha aposentadoria, né? E aquilo é uma coisa extraordinária, essa indenização. Ok? 39. Segundo previsão legal expressa, as normas básicas, a lei consagrada deve ser quanto à lei do processo administrativo, né? Quanto ao processo administrativo, aplica-se no âmbito da União, dos estados e dos municípios, nas esferas dos distintos poderes. Na verdade, esse item eu nem vou colocar porque eu não vou cobrar processo administrativo, mas a lei do processo administrativo, ela é uma lei federal, tá certo? E ela aplica-se irrestritivamente à União. Aos estados e aos municípios, ela pode ser aplicada, então o item é falso, de maneira subsidiária. Então, se os estados e os municípios quiserem aplicar de modo subsidiário, eles podem, tipo, aprovar uma lei, dizendo que a lei federal que se refere ao processo administrativo se aplica de modo subsidiário, então eles criam as suas próprias legislações estaduais ou municipais, tá bom? Mas segundo está previsto na própria lei do processo administrativo, ela se aplica à União e não aos estados e aos municípios, ok? Então tá falso. 40. Os atos do processo administrativo dependem de forma determinada apenas quando a lei expressamente exigir. Verdadeiro, pessoal, eu falei isso, né? Até um dos requisitos do ato administrativo é a forma. Então, só quando a lei exigir uma forma determinada é que esse ato tem que seguir essa forma. Se a lei não exigir, a forma é um tanto quanto livre. Claro que ela é livre respeitando o interesse público, né? Então, por exemplo, qual é a forma de eu elaborar uma prova? Eu tenho uma certa liberdade, né? A lei não me exige, não impõe uma forma de fazer provas. Mas eu também não posso colocar a prova aí, pessoal. Vão correndo até, sei lá, o Cambeba e descubram o que é interesse público, ou então descubram o que é eficiência. Já pensou? Eu imponho vocês um exercício físico, o que é que tem a ver uma coisa com a outra? Não, o professor está querendo dizer que se a gente for correndo até lá, a gente vai ver que tá longe do centro da cidade, sei lá, que maluquice ele quer pensar. Enfim, eu também tenho um limite, eu não posso fazer uma prova maluca, né? Ela tem que ter uma relação com o tipo com o tipo de atividade que eu estou prestando com vocês, tá bom? Então, só quando a lei, lembra que eu falei o caso do auto-infração? O auto-infração, às vezes às vezes não, a lei geralmente coloca uma determinada forma para que eles sejam aplicados, né? Uma auto-infração de trânsito, uma auto-infração ambiental, tributário, a lei coloca, tem que ter o nome do agente fiscal, o dispositivo legal infringido, tem que ter a data e o local da infração, qual foi a infração cometida, então são requisitos formais do ato administrativo. 41. O denominado princípio da oficialidade
não tem aplicação no âmbito do processo administrativo, pois a instauração do processo depende de provocação do administrado. Na verdade, está falso porque ele tem aplicação. A oficialidade significa que o processo administrativo ele pode começar pela administração e não de provocação do administrado. Então, pode existir um processo administrativo disciplinar, mesmo, na verdade, eu nem vou querer, né? Eu cometi um abuso contra o aluno, aí eu vou provocar um processo disciplinar? Não. A administração de ofício toma conhecimento, um aluno denuncia, um outro professor vê e fala, e ela abre o processo a partir do momento que ela toma conhecimento, tá bom? Então, oficialidade é agir de ofício, agir sem ser provocado, e tem aplicação no processo administrativo. Tá falso, tá bom? 42, eu não sei por que foi cortado, enfim, 43, ou não, é porque tem duas vezes o 42, né? Isso. As sanções aplicáveis aos atos de improbidade têm natureza civil e não penal. Isso aqui é verdadeiro, pessoal. Improbidade não é crime, tá? Improbidade é uma ofensa aos princípios da administração, etc., previsto na lei lá de improbidade. É 92, esqueci o número agora da lei, tá bom? Mas improbidade não é crime. Pode ser que um ato que seja improbidade também seja crime, tá? O fato do professor Felipe Braga cometer um assédio contra o aluno, digamos que seja um assédio sexual, isso é um crime previsto no Código Penal e também é um ato de improbidade, tá? Mas se o professor for condenado só por improbidade, isso não é um crime, tá bom? Só para que vocês saibam disso. Inclusive, tem muita gente que é demandada por, por calúnia, né? Porque ensejou uma instauração de processo por improbidade. Mas se você ensejar a instauração de um processo por improbidade, por exemplo, eu estou denunciando o Caio, que é servidor público, por improbidade. E eu também sou servidor público. O fato de eu ofertar essa denúncia contra o Caio, e digamos que essa denúncia seja arquivada, tá? Por falta de provas ou pelo fato dela ser improcedente, não significa dizer que eu caluniei o Caio, porque na verdade eu apontei um ato que seria improbidade e não crime. E a calúnia, pessoal, é quando eu imputo a outra pessoa um ato criminoso. É a mesma coisa que eu falar que a Sinara ela furta carteiras. Aí sim, eu estou imputando a ela um fato criminoso. Estou dizendo que ela comete crime de furto, tá? Se eu fizer isso de modo abusivo, se eu não provar, eu posso ser condenado por calúnia, tá bom? É isso. 43. A autorização do serviço público constitui ato administrativo bilateral, vinculado e precário. A autorização, lembram que eu coloquei o caso do táxi, né, que é uma forma de autorização do serviço público. Na verdade, ela não é bilateral, ela é unilateral. A administração que não é um acordo de vontades, a administração que impõe, tá? E ele não é um ato vinculado, ele é discricionário. A qualquer momento, inclusive ele é precário também, a qualquer momento a administração pode revogar uma autorização, tá certo? Não é você preencher os requisitos, a administração pode, não é mais conveniente, temos muito Uber, não é conveniente ter táxi nessa região da cidade, ela vai lá e cancela as autorizações, tá bom? Então, nem é bilateral, nem é vinculado. 43 está falsa. 44. Os serviços de defesa nacional, segurança interna e fiscalização de atividades são exemplos de serviços públicos indelegáveis. Verdadeiro, pessoal. Eu falei, na verdade, quem assistiu a aula de serviço público, eu vou mostrar que alguns serviços não vão poder ser delegados ao particular, como, por exemplo, água, esgoto, transporte. Mas segurança nacional, já pensou? A polícia vai ser entregue para um particular? Aqui tem uma discussão que é prática, que ela é muito, que está no Poder Judiciário, que é, por exemplo, aqueles vídeo monitoramento.
em alguns estados, como no Ceará, São Paulo foi que iniciou essa discussão judicial. Lá tem tipo uma central de monitoramento que tem centenas de telões, tá certo? E lá, o governo do estado de São Paulo, ele terceirizou o fato de quem vai ficar assistindo os vídeos. Então, ao invés de você colocar um policial militar assistindo o vídeo para ver se vai acontecer um crime, foi o que o governo do estado fez. Ele treinou pessoas, fez um curso de treinamento, né? Ele não, contratou uma empresa, mas impôs que fosse feito um curso de treinamento para que elas ficassem preparadas em observar e como agir, ligar para o corpo de bombeiros ou vai ligar para a polícia, etc. Então, esse contato, ele é feito por servidores terceirizados. Então, isso sai mais barato, tá? Que um terceirizado, ele não vai ser um servidor público e não precisa de tanta especialização, porque um policial tem que ter treinamento, etc. Enfim, e aí, algumas entidades estavam de policiais, né? Elas estavam criticando, dizendo que não, tem que contratar policial para ficar lá mesmo, etc. E essa discussão está sendo levada ao Poder Judiciário. Se isso é ou não uma forma de delegar ao particular o serviço público. Eu entendo que não, tá? Até porque essa central de monitoramento não ficam só particulares lá, ficam também policiais. Tá? Os policiais ficam meio que de forma, ficam coordenando, tá certo? Se a pessoa tem dúvida, ela chama lá o policial. Então não é só o particular. Aí, em razão do princípio da eficiência, né, e da economicidade, não tem por que gastar, né, com um policial para ficar lá assistindo meia dúzia de TVs. Enfim, qualquer pessoa pode verificar o cometimento de um crime, ok? Mas, assim, não é a delegação do ato de ir para a rua, de prender, etc., de fazer um inquérito, não. É um ato específico, ok? 40 e... Então, 44 é a verdadeira. 45, os particulares que eventualmente colaboram com o poder público, como os mesários e jurados, não são considerados agentes públicos. Está falso, eles são sim considerados agentes públicos. Lembra que eu falei isso para vocês? Se ocorrer, se eles cometerem um crime, o mesário recebeu dinheiro, a propina e deixou que outra pessoa votasse no lugar da correta, e, enfim, é crime, ele vai responder como se fosse um agente público atuando, porque ele está na qualidade de agente ao atuar colaborando com o Estado, ok? 46. A conduta do administrador público em desrespeito ao princípio da moralidade administrativa enquadra-se nos denominados atos de improbidade administrativa, verdadeiro. Se o administrador público viola a moralidade, isso é um ato de improbidade. Só que isso geralmente nunca é aplicado isoladamente, né? O professor Felipe Braga agiu de modo imoral. O que é imoral, né? É uma questão que geralmente está vinculado, lembra que eu falei para vocês, à legalidade, alguma outra coisa, tá? Então, o professor Felipe Braga deu aula sem roupa. Aí isso viola tanto a moralidade como viola o Código Penal, atentado violento ao pudor. É isso que eu quero dizer para vocês. Nunca há uma violação só à moralidade. Geralmente há sempre uma vinculação a um outro dispositivo legal, ok? E a outro princípio, tá? Como nesse caso aí, o professor está dando aula sem roupa, viola a ideia de interesse público. Qual é o interesse público que tem isso? Nenhum, né? Ok? Indisponibilidade do interesse público, etc. Tá? 47. Tanto os servidores públicos podem vir a responder por atos de improbidade, quanto os terceiros que se beneficiem do ato sob qualquer forma, direta ou indireta. Verdadeiro, eu não vou me aprofundar, mas só lembrando que a improbidade, ela pode ser, pode vir a gerar uma sanção não só para o agente público, mas também como particular. Se eu sou agente público, trabalho no setor de licitação e eu fraudo uma licitação, beneficiando uma empresa privada, no processo de improbidade, claro que isso também vai gerar um processo criminal,
tá bom? Mas num processo de improbidade, a empresa pode entrar e ser condenada a ressarcir o Estado, né, o erário público, tá bom? Isso acontece. Ela não está só subordinando o poder público, mas também os particulares que se beneficiam do ato de improbidade. Bom, 49. Aquele que, não sendo agente público, induz ou concorre para a prática de ato de improbidade, ou dele se beneficia, é só uma complementação, né? Sob qualquer forma, não se submete às disposições da lei de improbidade, devendo sua conduta ser apurada de acordo com o Código Penal. Na verdade, assim, ó, aquele que, não sendo agente público, induz ou concorre para a prática de improbidade, não se submete, ele se submete, tá? Conforme a questão anterior. Agora, podendo a sua prática também ser apurada de acordo com o Código Penal. As duas coisas. Se submete à Lei 8429 e submete ao Código Penal. Ok? Está falso. 50. Considera a seguinte situação hipotética. O presidente de um ente público determinou que máquinas e equipamentos fossem utilizados na ampliação da piscina da sua casa. Então, logo os serviços foram encerrados, os bens voltaram para a pessoa jurídica. Ficou, ademais, provado que em nenhum momento houve a intenção do dirigente público de se apropriar dos bens, né? Aí, na verdade, a ausência de apropriação dos bens, o fato dele não ter ficado com os bens, é juridicamente correto afirmar que inexistiu improbidade? Falso. Existiu sim improbidade. Tá? O fato dele ter utilizado o bem público para o seu benefício pessoal é improbidade. Tá? Se, por exemplo, eu utilizo o carro da repartição pública para passar o final de semana numa praia, isso é improbidade. Mesmo que eu não roube o carro para mim, mas eu estou utilizando ele para uma finalidade diferente do que ele foi pensado, né? O carro é para transportar servidor público no exercício das atividades com finalidade de servir ao povo e não ao agente de modo, enfim, privado. Tá bom? Todo dia a gente tem improbidade com isso, né? Nos três poderes. É juiz levando filho para o colégio, é deputado, enfim, levando o carro para um motel, todo tipo de absurdo acontece, infelizmente, né, no país. O ideal seria acabar com isso e a gente tem acabado, né? A tecnologia, por exemplo, tem acabado com alguns contratos de locação que utilizam o Uber, né, para existe um Uber agora de serviço público, né? Então, a Uber tem contratos inclusive com a UFC, né? E aí tem um desconto, etc. É bem interessante. E a gente evita gasto público comprando veículo, tendo ter manutenção, controlando, gerando processo disciplinar, etc. 51. O direito administrativo pode ser um dos ramos do direito público. Por ser um dos ramos do direito público, desculpe, disciplina não somente a atividade administrativa do Poder Executivo, mas também a do Legislativo e a do Judiciário. Verdadeiro, né? O direito administrativo, a administração pública, ela existe nos três poderes. Já falei para vocês que existe licitação no Legislativo, no Judiciário, né? Existe contratação de servidor público, isso aí é direito administrativo, tá? Não tem nada a ver com sentença, com criação de lei. Isso é atividade administrativa sendo exercida nos outros poderes, tá bom? 52. A jurisprudência, fonte não escrita, né? Porque a fonte escrita é a lei. Escrita não significa dizer que ela não está escrita, mas escrita é positivada, é criada através do direito positivo, do direito legal, tá? Então a jurisprudência, fonte não escrita do direito administrativo, obriga tanto a administração pública como o poder judiciário. Tá falso, porque ela não obriga. A jurisprudência é um indicativo, né? O que vai obrigar é a súmula vinculante. Então, por exemplo, o que vai obrigar é a lei. Se o professor Felipe Braga tem uma jurisprudência que diz que
sei lá, com relação ao ensino não tem muito isso, né? Mas, por exemplo, tem jurisprudência que assegura a grávida, tá bom? Que assegura a grávida que teve um parto prematuro, o direito a um mês a mais de licença maternidade. Então, uma mulher que for grávida e pedir a licença maternidade no órgão público, ela não vai ter assim o direito de ter um mês a mais, porque aquilo ali foi uma jurisprudência, tá? Então, o órgão ele vai agir de acordo com a lei mesmo. Não, a licença maternidade são só 6 meses, tá? Então, assim, pode ser que exista orientações do órgão superior, dizer, não, a jurisprudência já está solidificada, então, quando chegar esse caso, a licença a ser dada, enfim. Então, tem que ter orientações, né, dos órgãos superiores para que seja aplicada aquilo que já está consolidado na jurisprudência. Mas se for uma súmula vinculante, não. A súmula vinculante, ela já vai meio que impor, tá bom, a, à administração pública e ao próprio Poder Judiciário o cumprimento daquilo que foi regulado através da súmula pelo Poder Judiciário. No caso, o Supremo Tribunal Federal, que é o único órgão do Poder Judiciário que faz súmula vinculante. Tá? Os outros fazem súmulas, mas não são vinculantes. Então, uma súmula do STJ ela não é vinculante. 53. Dado, só um segundo. Dado o estado jurídico de direito, também ao direito privado é aplicável o princípio da legalidade, tal quanto é aplicado na administração pública, adotado, né? Não, pessoal, eu falei para vocês que o princípio da legalidade para a administração pública ela só faz o que está na lei. E o princípio da legalidade para o particular, ele pode fazer não só o que está na lei, mas o que não é vedado ou proibido. Então, não é proibido pela lei eu atender um telefone numa repartição pública. Já que não é proibido, eu não posso, é permitido. Aquilo que não é proibido é permitido, tá bom? Eu falei até para vocês, cuidado, de assim, que a lei não regula tudo, mas algumas situações entram na hipótese geral. Eu dei um exemplo, o professor Felipe Braga deu uma aula sem roupa. É um exemplo hipotético, você está completamente maluco, eu nunca vou fazer isso. Lógico, né? E, mas nenhuma lei me proíbe, já pensou, nenhuma lei me proíbe a dar aula sem roupa. Logicamente que a lei não vai falar, não é proibido dar aula sem roupa, mas a lei vai trazer o crime de atentado violento ao pudor. Então tenham cuidado para essas hipóteses que vocês não conseguem enxergar não estarem inseridos em espécies legais mais genéricas, tá bom? Mas enfim, a legalidade para a administração pública é diferente da legalidade para o particular, ok? Considere-se a seguinte situação hipotética, 54. O Instituto Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor, após constatar irregularidades e a presença de pressupostos legais, interditou determinado estabelecimento. Nessa situação, o ato é inválido, já que a administração pública não poderia tomar a referida providência sem a prévia autorização judicial. Falso, né, pessoal? Em razão da autoexecutoriedade dos atos administrativos, não é preciso o Poder Judiciário autorizar a administração pública a agir com força. Ela vai lá, verificou que o estabelecimento está irregular, é a mesma coisa da pandemia, né? Tem a blitz dos órgãos de vigilância sanitária, chega lá no restaurante, se verifica que eles estão descumprindo as medidas de distanciamento social, ele fecha, não tem que entrar com ação para fechar o restaurante, tá bom? Então, é em razão da autoexecutoriedade. A gente falou muito sobre isso. 55, na hipótese de conflito entre dois princípios, só um deles será válido e irá prevalecer? Não. Se houver conflito de dois princípios, vai haver, assim, a ponderação, né? Então, pode ser que num determinado caso concreto, um determinado princípio tenha
uma incidência maior, num determinado caso concreto, seja o conflito dos dois mesmos princípios e o outro tem incidência maior. Na verdade, um não exclui o outro. Um pode ter uma aplicação maior ou única num determinado caso concreto. O que vai excluir é a regra, né? Uma regra exclui a outra. Se tiverem duas regras tratando do mesmo assunto, uma lei que criou o crime de estupro e fez a previsão da pena de 10 anos. Outra lei tratou sobre estupro e colocou a pena de 15 anos. Qual lei vai valer? São duas regras. Aí a gente mostrou aqueles critérios: hierarquia, especialidade e temporal. Nesse caso, provavelmente vai ser pelo critério temporal, né? A lei posterior vai revogar a lei anterior. Até porque a Constituição, que é uma lei superior, ela não vai tratar sobre crime. Então, enfim, a gente viu isso com calma. Tá? Então, tá falso a 55, porque no caso de conflito de princípios, não é que um deles só será válido. Pode até um prevalecer, mas os dois são válidos. Tá? Um pode ter uma aplicação mais imponente em um determinado caso que o outro. 56. A contratação de assessores informais para exercer cargos públicos sem a realização de concurso, além de ato de improbidade, configura lesão aos princípios da impessoalidade e moralidade. Verdadeiro, é só uma... Já pensou? Eu, presidente da República, governador, seja lá o que, contrata assessor informal, sem concurso, né? Ou tem os cargos políticos que são formalmente contratados, né? E, enfim, ou não. Então, isso é improbidade, viola a impessoalidade, que a impessoalidade impõe a contratação por concurso público e viola, logicamente, a moralidade. Tá bom? Então, o item 57, ou desculpa, 56 está verdadeiro. 57. Em obediência ao princípio da publicidade, é obrigatória a divulgação oficial dos atos administrativos sem qualquer ressalva de hipótese? Falso, porque não é sem qualquer ressalva de hipótese. Na verdade, quais são os atos administrativos que vão ser publicados? Só aqueles que têm efeitos externos a terceiros e os atos que impõem um ônus ao Estado. Então, por exemplo, o professor Felipe Braga vai, enfim, ser promovido. Isso não vai impor um ônus ao Estado, que ele vai ganhar mais. Desculpe, se ele for promovido. Aí isso é publicado no Diário Oficial. Agora, o professor Felipe Braga vai deixar de dar direito administrativo para dar direito constitucional. Isso aí é um ato interno da universidade, não tem que publicar no Diário Oficial. Tá bom? O professor Felipe Braga vai participar da banca de concurso, ou então da banca do estágio probatório. Isso é um ato interno, não tem que publicar no Diário Oficial. Então tá falso, porque ele coloca aí sim ressalva de qualquer hipótese. Tá bom? 58. Uma autarquia estadual integra a administração indireta do Estado? Indireta ou direta, pessoal? Autarquia. Administração indireta, verdadeiro. Tá bom? Cuidado para não errar isso na prova. 59. As assembleias legislativas estaduais não possuem personalidade jurídica. Verdadeiro. Quem é pessoa jurídica é a União. Lembra as pessoas jurídicas? União, Estado, Distrito Federal, municípios, autarquias são pessoas jurídicas. As entidades da administração indireta são pessoas jurídicas. Mas os outros, legislativo, executivo, judiciário, são órgãos do Estado. Ministério da Fazenda, Ministério da Saúde, Receita Federal, são órgãos. Qualquer problema, você tem que ver se o problema é da União, do Estado, do Distrito Federal, etc. Então, você processa a pessoa jurídica. Tá bom? Não tá verdadeiro. Não tem personalidade jurídica. Agora, a questão, desculpe. 59, né? 60. Somente em se tratando de situação de urgência, está autorizada a administração a fazer cumprir
as ações administrativas diretamente, sem prévia autorização do Poder Judiciário. A gente já até comentou nisso acima, né? Não é só em urgência, qualquer situação. Está falso. Então, a administração pública pode agir sem autorização do Poder Judiciário, pessoal. 61. Excesso de poder, uma das modalidades de abuso de poder, configura-se quando o agente público pratica o ato alheio ou sem a sua competência. Verdadeiro. Tá bom? É meramente conceito. 62. Todo ato praticado no exercício de função administrativa é considerado ato administrativo? Falso. Por quê? Porque nós temos o ato da administração e o fato administrativo. Por exemplo, eu estou agindo no exercício da minha função administrativa. Enquanto professor, estou praticando ato administrativo aqui? Não. Isso é um fato da administração, estou dando uma aula. Tá? Eu pratico ato administrativo, pessoal, quando já eu termino a aula aqui, e eu vou analisar um processo de promoção de um servidor e dou um parecer, aí é um meu ato, é um ato administrativo. Mas isso aqui é um fato da administração. Estou movimentando a coisa pública, tá bom? Então, quando eu dou um parecer, eu estou constituindo um direito, né, para um servidor. Eu e uma comissão fazemos um parecer e é garantido, logicamente com preenchimento de requisitos, né, o direito dele de ser promovido, ok? 60, então 62 está falso. 63. A aposentadoria de cargo de provimento efetivo por implemento de idade, então você chegou lá, a idade é 70 anos, você complementou 70 anos, é um ato discricionário? O que é que vocês acham, pessoal? Se a lei diz que se eu completar 70 anos eu tenho o direito de me aposentar, se eu completei 70 anos e peço minha aposentadoria, é discricionário lá para a comissão? Será? Não, eu acho que ele pode trabalhar mais. Não, pessoal, é vinculado o ato. Sou obrigado, se eu pedir minha aposentadoria, eu cumprir com os requisitos, a requisitariedade, eu vou ter o direito de se aposentar. Isso é um ato vinculado, não é discricionário. Tá bom? 64. Na descentralização administrativa, ocorre a criação de uma nova pessoa jurídica distinta, a administração indireta, havendo hierarquia e subordinação quanto ao ente que a criou. Falso, porque não há hierarquia e subordinação. Tá? Então, a UFC, por exemplo, ela não é hierarquicamente subordinada à União. Tá? O presidente da República não manda aqui na UFC. Ele não vai dizer, o calendário acadêmico é esse, vocês não vão dar aula, ou vão dar aula no carnaval. Enfim, nós temos autonomia. Claro que nós temos vinculação, não significa subordinação, temos vinculação. Então, quando o MEC dispõe sobre ensino público superior, nós estamos vinculados. Não só as instituições públicas, mas como também as privadas. Mas isso não é subordinação, é vinculação técnica pelas questões que a lei impõe ao MEC de regular. Tá bom? 65, né? Empresa pública é entidade integrante da administração indireta, com personalidade jurídica de direito privado, instituída mediante autorização do poder público. Com capital privado, empresa pública tem capital privado? Não, é só público. Tendo o ente instituidor controle acionário e que explora a atividade econômica. Na verdade, não. Outra coisa, Banco do Brasil e Petrobras não são empresas públicas, são sociedade de economia mista. Tá? Então, tá falso. Comentei bastante sobre isso. 66. Os órgãos públicos são unidades integrantes da estrutura de uma mesma pessoa jurídica, são divisões internas e decorrem da atividade de desconcentração administrativa. Verdadeiro, meramente conceitual. Já falei, já revisei, os monitores revisaram, a matéria está bem mastigada, viu?
A responsabilidade objetiva do Estado por dano causado por serventuário pelo seu servidor, pois os serviços notariais são exercidos por delegação do poder público. Na verdade, é verdadeiro o item. Então, as concessionárias de serviço público, elas têm também responsabilidade objetiva, tá? Então, Coelce, CAGES, tá? Essas empresas concessionárias, elas vão ter lá o mesmo tipo de responsabilidade, como se fosse a responsabilidade do Estado, tá bom? 68. Vamos terminando. Segundo a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça, nas ações de indenização fundadas na responsabilidade civil objetiva, é obrigatória a denunciação da lide ao agente supostamente responsável pelo ato lesivo, até mesmo para que o Estado, para que o poder público possa exercer o seu direito de regresso? Falso. Falso. Quando tem uma ação de indenização, o professor Felipe Braga cometeu um abuso contra a Sandy, tá bom? Ele deu um tapa nela. Aí a Sandy vai entrar com ação contra a UFC e contra o professor? Não. Ela vai entrar com ação contra a UFC. E não pode a UFC denunciar ali, ao pedir para que integre o processo o professor Felipe. Primeiro, o professor Felipe vai ser. Primeiro, desculpe, a UFC vai ser condenada, tá, por danos morais, porque um professor cometeu uma arbitrariedade. E, em segundo lugar, o professor vai ser condenado regressivamente. Ó, a União foi condenada a pagar R$ 40.000 de danos morais para a Sandy. Então, depois, a União vai entrar com a ação de ressarcimento contra o professor Felipe, pedindo a ele de volta os 40 mil que ele gastou. Tá bom? É assim que funciona. Agora, paralelamente, não significa dizer que o professor Felipe não vai responder um processo disciplinar, que ele não vai responder um processo criminal por lesão corporal, etc. Instâncias administrativas diferentes. Tá bom? 69. No que tange à responsabilidade civil do Estado, o terceiro prejudicado não tem que provar se o agente causador do dano procedeu com culpa ou dolo. Verdadeiro. Tá? Que é uma responsabilidade objetiva. Basta provar o dano e o nexo causal. Não precisa provar a culpa. Neste caso, a doutrina do risco administrativo, que isenta o prejudicado um da prova, bastando comprovar o dano. É isso que eu estava explicando, né? Meramente questão conceitual. Ok? E por fim, 70, considere-se a seguinte situação hipotética. Maria, no dia 13 de dezembro de 2007, teve seu carro particular atingido por um veículo oficial pertencente à União, que estava em alta velocidade e em contrariedade às normas de trânsito. Por ter sofrido prejuízos materiais não reconhecidos pela União, Maria ingressou com ação para cobrar o valor do conserto do carro. O Poder Judiciário, ao fim do processo, reconheceu a responsabilidade da União e determinou o pagamento do montante despendido por Maria na oficina. Nessa situação, a União terá o direito de regresso contra o agente público responsável pelo acidente, que estava dirigindo o veículo oficial no horário de suas atribuições, desde que comprovado seu dolo ou culpa. Verdadeiro. Tá tudo corretinho aí. Tá bom? Só um segundo. Vou interromper aqui.